Salve, salve, alunos do sexto ano! Vamos começar aí então o capítulo 1 da unidade 4, que vai falar sobre a civilização fenícia. Só um minutinho. Vocês têm aí os conceitos a serem assimilados. Quando vocês precisarem fazer um fluxograma ou voltar para estudar, é só retomar esses conceitos. Bem, no primeiro slide vocês podem ver aí que os fenícios começam a se organizar por volta do século XIV a.C. São povos de origem semita, ou seja, povos que vieram ali da região da Península Arábica. Os fenícios eles viviam aí numa faixa de terra muito estreita entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do Líbano. O interessante é que essas montanhas do Líbano elas impediam que os fenícios avançassem para o continente. Dessa forma, eles vão ficar somente nessa faixa de terra próxima aí ao mar Mediterrâneo. O território fenício ele vai ser composto por essas terras férteis, onde essa população plantava trigo, oliveira, madeiras nobres. Eu vou ter uma porção de terra que é árida e quente e infértil, onde não se produzia absolutamente nada, e a cadeia de montanhas, que são as montanhas do Líbano aí, que impediam os fenícios de avançar para o continente. Como os fenícios não tinham a possibilidade de avançar para o continente, todas as suas atividades comerciais são voltadas para o mar. A abundância de cedro também, uma madeira extremamente forte e resistente, contribuiu para que os fenícios eles investissem na construção naval, construção de barcos, para vender aí os seus produtos por todo o mar Mediterrâneo. Para potencializar ainda mais esse comércio naval, os fenícios, a região da Fenícia, ela era formada por bons portos naturais. A imagem de um cedro, para vocês entenderem de onde era extraída a madeira para a confecção dos barcos. Hoje, a atual bandeira do Líbano, ela tem um cedro no seu centro para mostrar a importância dessa madeira ainda hoje para os libaneses, que são os descendentes diretos dos fenícios. Aqui eu tenho um mapa mostrando para vocês as principais cidades fenícias, Trípoli, Byblos, Beirute, Sidon, Tiro. Aqui eu tenho Múrice, do Múrice, esse molusco, os fenícios extraíam uma tinta, um corante roxo, púrpura. Os fenícios eram um dos poucos povos da antiguidade que conseguiam aí produzir o tecido na cor roxa, na cor púrpura, que normalmente era voltada para as realezas de vários povos que viviam aí na antiguidade. Então eles conseguiam um lucro muito grande extraindo esse corante roxo púrpura do Múrice. Os fenícios eles não formaram uma grande nação, um grande império. Isso porque essa característica geográfica, essa característica física do território fenício impedia que as cidades elas se unissem. Com isso, nós vamos ter aí a formação das cidades e estados, que vão se desenvolver de forma independente. As principais delas, Byblos, Sidon, Tiro e Ugarit. O que nós vamos ter são as estados fenícias rivalizando-se entre si e também se unindo para lutar aí contra os povos vizinhos. Cada cidade-estado tinha o seu próprio rei, que era auxiliado aí por uma assembleia na tomada de decisões, onde essa assembleia ela era formada aí por comerciantes e sacerdotes religiosos. Além do rei, nós vamos ter aí uma cadeia, na verdade uma pirâmide social dos fenícios, onde eu tenho ricos comerciantes, sacerdotes, trabalhadores livres e os escravos. A economia fenícia ela era voltada aí para o comércio marítimo. Os artesãos fenícios produziam todo tipo de produto, tecidos, joias, perfumes, vidros, cerâmica, e comercializavam os seus produtos com as caravanas que vinham aí do deserto da Arábia e principalmente através dos seus barcos, através dos seus pequenos navios, vendiam os seus produtos aí por todo o mar Mediterrâneo. Trouxe para vocês alguns exemplos também da arte fenícia. Vocês vão observar que os fenícios eles eram influenciados pela arte, pela arquitetura, pela engenharia dos povos com os quais eles tinham contato, como egípcios, como gregos, posteriormente romanos, macedônicos. Um alto relevo.
uma moeda fenícia cunhada, né? Uma pintura em parede de uma casa. Com relação às navegações atreladas aos fenícios aí, os fenícios, por conta da navegação, tornaram-se grandes comerciantes. Os fenícios também eram temidos pelos gregos por conta da atividade de pirataria. Era muito comum os barcos fenícios atacarem os barcos gregos para saqueá-los. Esses barcos fenícios vão cruzar todo o Mediterrâneo, eles vão ser responsáveis por transportar mercadorias aí por todo o Mediterrâneo, e também eles chegam ao Atlântico. Eles atravessam o Estreito de Gibraltar, onde nós temos ali aquela pequena passagem entre África e Europa, chegando ali até o Atlântico. Os fenícios vão fundar inúmeras colônias no mar Mediterrâneo, colônias ali no norte da África, Espanha, nas ilhas da Sicília e da Sardenha. Essas colônias, na verdade, eram depósitos voltados para o comércio, eram feitorias. Os dois principais centros comerciais fenícios foram as cidades de Trípoli e Cartago, Cartago no norte da África. Eu trouxe para vocês aqui as ruínas, o que sobrou da antiga colônia fenícia de Cartago, que nós vamos estudar posteriormente, foi destruída aí pelos romanos. Vocês podem ver uma coluna, uma grande coluna, a influência da arquitetura grega na arquitetura fenícia. Com relação às embarcações fenícias, a proa normalmente tinha a cabeça de um cavalo, era a frente do barco, né? Tinha a cabeça de um cavalo. O casco ele era arredondado, o que possibilitava carregar os porões com uma grande quantidade de mercadoria. E os barcos eles dividiam em birremes e triremes. Os birremes, 2 fileiras de remos, os triremes, 3 fileiras de reme. Todo barco fenício tinha um ariete na proa. O ariete é como se fosse uma grande agulha na proa. E eles eram longos e estreitos, o que possibilitava atacar outros navios. Aqui vocês podem ver, né, um exemplo do que é um birreme fenício. Como eu disse para vocês, o ariete está aqui na ponta. Eles atacavam os outros barcos, furavam o casco dos outros barcos com o objetivo de afundá-los. Uma ilustração mostrada como os remos eles eram fixados. Você pode ver aí um birreme, 2 fileiras de remos. Com relação à cultura fenícia, tá? Os fenícios vão se destacar porque eles vão criar aí um alfabeto, o primeiro alfabeto fonético com 22 letras, onde cada uma dessas letras ela vai ter o seu próprio som. Eles criam o seu alfabeto por volta do ano de 1000 aí antes de Cristo. O objetivo em criar esse alfabeto era facilitar as atividades comerciais. Posteriormente, os gregos vão se apropriar do alfabeto fenício e vão acrescentar aí as vogais. Nós só escrevemos dessa forma hoje, nós só temos o nosso alfabeto hoje graças à construção, à criação desse alfabeto pelos fenícios. Aqui vocês têm um exemplo de como é esse alfabeto, o som de cada letra e da junção das letras você tem as palavras. Ainda com relação à cultura fenícia, o que a gente pode observar aí é um grande desenvolvimento da astronomia e matemática. Isso porque os fenícios observavam aí a movimentação das estrelas, migração de aves, correntes marítimas, ventos. A astronomia e a matemática ela surge a partir do momento em que os fenícios têm a necessidade de navegar de uma forma mais eficiente ali pelo mar Mediterrâneo. Com relação à religião, os fenícios eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, eles acreditavam também que os elementos da natureza tinham poderes sagrados, como os astros, né, as estrelas, o sol, a lua, o vento, a água, a chuva. Além disso, os fenícios vão ser influenciados religiosamente pelos caldeus, que são mesopotâmicos, e pelos egípcios. Acreditavam na vida após a morte, está aí uma influência egípcia na religião fenícia, mumificavam também os seus mortos e tinham aí os locais, e cada cidade tinha o seu deus local. Dentro da religião fenícia, nós vamos ter 2 principais deuses, Baal e Baalat, também chamada de Astarté. Os cultos normalmente aconteciam em áreas livres, áreas abertas, né, florestas, descampados,
onde eles ofereciam para os deuses vegetais, animais e até mesmo sacrifícios humanos. Trouxe para vocês aqui uma imagem de Baal e Astarté, dois dos principais deuses fenícios, uma figura de Baal em bronze, com relação aos fenícios e os impérios vizinhos em torno dele. Nós vamos ver que a partir do século 8 a.C., as cidades-estados fenícias elas enfraquecem-se, como elas não se unem para combater os povos vizinhos, elas começam a enfraquecer. A partir daí, diferentes povos conquistam aí a região da Fenícia. Todos os grandes impérios da antiguidade conquistaram os fenícios. Nós vamos ter mesopotâmicos, nós vamos ter egípcios, nós vamos ter gregos, nós vamos ter macedônicos, nós vamos ter romanos. Dessa forma, os fenícios vão ser influenciados pelas diversas culturas desses povos que os dominaram. Bom, termino aqui esse capítulo 1 da unidade 4, falando aí sobre a civilização fenícia. Estudem e estudem.